Veremos hoje a importância do serviço cristão. Para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós leremos dois versos, o verso 10 e o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor, leio na versão que está projetada, na Almeida século 21, mas você pode acompanhar na sua também. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Quero orar com você mais uma vez. Ó Senhor, Tua palavra foi lida e será exposta, e a minha oração é que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Que a despeito das minhas inúmeras limitações no falar, ó Deus, e das limitações dos meus irmãos no ouvir, por conta da nossa natureza caída e pecaminosa, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações. Que possamos sair daqui dessa noite mais encorajados. Encorajados não a sermos servidos, mas encorajados a servir. Servir o outro, para a glória do Senhor somente. É isso que nós oramos e desde já Te agradecemos por tudo que irás fazer, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma cultura onde as pessoas são extremamente consumidoras, onde o ego e o self querem estar sempre em evidência, onde o indivíduo quer sempre colocar os seus interesses acima dos interesses do outro, e em uma sociedade onde a maioria prefere e quer ser servida e poucos querem servir. E para a maior parte das pessoas, aliás, a palavra serviço ela está ligada à submissão. A palavra serviço está ligada à vergonha, tem a ver com fraqueza. A palavra serviço tem a ver com humilhação, mas certamente nenhuma dessas características fazem jus à palavra serviço e ao conceito que vem dentro do serviço, porque servir tem mais a ver com partilha, com amor, servir tem mais a ver com entrega e com alegria do que com fraqueza, do que com humilhação e do que submissão. Sem dúvidas, meus irmãos, todos esses aspectos que envolvem o serviço, tanto os aspectos positivos quanto os negativos, eles podem ser percebidos em nossa sociedade. E se podem ser percebidos na nossa sociedade, consequentemente, ele pode ser percebido também no ambiente cristão. Nós vivemos numa cultura consumista. E, infelizmente, nós vivemos em dias em que muitos têm enxergado a igreja como um comércio. Muitos têm enxergado a igreja como uma espécie de estabelecimento onde eu vou à reunião, onde eu sento-me no banco e eu espero ser muito bem tratado. Eu espero ser muito bem servido, eu espero ser servido da melhor maneira possível. E esse tipo de pensamento faz com que as pessoas não pareçam mais membros, ou deixem de ser membros, deixem de ser parte, e agora elas tornam-se o quê? Consumidores. Muitos crentes, quando o louvor não está do jeito que ele quer, ou quando o pastor não faz o tipo, não é porque, geralmente, quando o pastor não faz o tipo, é porque o pastor não diz aquilo que ele quer ouvir, né? Então, quando o louvor não está essas coisas todas, né? Não toca o estilo de música que eu gosto. Ou o pastor não faz o meu tipo. Quando o alinhamento dos bancos me desagrada. Ou quando qualquer outra coisa que eu espero não acontece do jeito que eu quero, essas pessoas tendem a reclamar e muitas vezes trocam de igreja como quem troca de restaurante favorito. Isso porque, meus irmãos, esse indivíduo, enquanto consumidor, ele não foi muito bem tratado. Ele não foi muito bem servido. Certamente não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que sejamos consumidores ou clientes num estabelecimento chamado igreja. Com isso em mente, fica claro para nós que, sem dúvidas, o serviço
É um dos compromissos que fazem a diferença em nossa jornada, sobretudo em nossa jornada da fé. Mas não é um serviço para que possamos segurar crentes consumidores em nossa igreja, mas um serviço para que crentes consumidores possam despertar do consumismo gospel para o serviço e um compromisso para aqueles que já servem possam servir ainda mais e melhor, de forma a não terem seus nomes exaltados, mas para glorificar a Deus. E o texto que nós lemos, meus irmãos, ele tem tudo a ver sobre isso. Talvez esse seja um dos textos mais claros em toda a Escritura para nos conduzir nessa direção, na direção do serviço, pois ele é um texto que tem muito a nos ensinar sobre a importância do serviço, sobre o caráter do serviço e sobre o propósito do serviço. Mantenha sua Bíblia aberta e nós voltaremos sempre ao texto. Nós vemos claramente, logo no início do verso 10, estampado aqui diante de nós, a importância do serviço. Pedro inicia dizendo, servi uns aos outros. O nosso texto inicia com um imperativo, ou seja, nós temos uma sentença, nós temos uma frase que exprime uma autoridade, uma frase que exprime uma ordem, um mandamento, olha, servi uns aos outros. Perceba, portanto, a importância que Pedro dá ao serviço na sua carta. Pedro não abre exceções aqui, servir exceto se, ou servir aquelas pessoas que, né? Não há exceções aqui, não há exceções. Ele não se propõe a distinguir, Pedro não se propõe aqui a dividir os crentes, não há duas classes de cristãos, não há aqueles cristãos que servem e aqueles cristãos que não servem, todos os cristãos são intimados a servir. No momento da nossa conversão, Deus ele nos coloca num corpo, nos integra ao corpo de Cristo. E esse corpo, saiba que não diz respeito à sua denominação, não diz respeito aos batistas, aos presbiterianos, aos metodistas ou congregacionais, mas diz respeito a um relacionamento que nós temos com outros crentes, com todos os cristãos espalhados pelo mundo, mas sem nos esquecermos da nossa igreja local, que é onde nós vivemos todo esse aspecto universal, numa totalidade, num pequeno fragmento de tudo isso, nós experimentamos justamente em nossa igreja local, onde nós partilhamos de uma vida comum em Cristo Jesus. Partilhamos de uma vida comum em Cristo Jesus com os irmãos que estão na Ásia, na África, em São Paulo, na Amazônia, entre os ribeirinhos, no sertão. Participamos, sim, partilhamos de uma vida comum em Cristo. Mas eu, enquanto membro dessa comunidade, eu partilho também de uma vida comum em Cristo Jesus com você. Nós fazemos parte de um corpo. Nós somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. E dentro do corpo de Cristo, meus irmãos, nós não fomos incluídos para sermos participantes passivos, onde nós vamos apenas receber, beber, receber e receber. Não! Uma vez salvos e integrados ao corpo de Cristo, nós precisamos ser ativos, nós precisamos ser participantes deste corpo, pois nós somos membros e todo membro dentro do corpo tem uma função, a propósito, a objetivo. É o telos, propósito, objetivo. Deus não cria um membro e depois vai perguntar, dentro de um corpo humano, né, dentro de um sistema, cria um fígado, sei lá, aí, agora eu vou ver aqui, rapaz. Não, deixa aí, depois eu vejo, né? Depois eu vejo o que aqui serve. Não, vou deixar o dedo midinho do pé, pequenininho assim, vou deixar ali, é só de enfeite, né? Depois eu descubro para que aqui. Não existe isso, meus irmãos. Tudo que Deus cria tem um propósito. Cada membro do nosso corpo, essa metáfora que Paulo usa é fantástica para que nós possamos conceber esse aspecto. Cada membro do nosso corpo tem uma função. Nenhum membro do nosso corpo é passivo, recebe, não. Todos participam de alguma maneira. Claro, há funções diferentes, mas não há um superior ao outro. Todos têm a sua função específica dentro do corpo. Isso é interessante porque muitos cristãos têm em mente de que dentro do corpo de Cristo apenas os pastores e os líderes de ministérios servem
são ativos no corpo, ao passo que todos os demais são apenas servidos ou passivos. Como se apenas os meninos aqui do Ministério de Louvor, quem prega, quem dirige o curso, apenas essas pessoas estão servindo, enquanto que você que está sentado no banco é servido. Isso não existe. Certamente esse aspecto não é bíblico, porque ao mesmo tempo em que o texto nos aponta para a importância do serviço, ele vai nos remeter à mutualidade. Servir uns aos outros. Portanto, todos nós temos o dever de servir ao próximo e, em especial, os membros do corpo de Cristo. Mas há um aspecto ainda muito interessante dentro desse texto. Os nossos versos estão dentro daquilo que eu chamo de uma moldura. Dentro de uma moldura que vai iniciar no verso 7. E essa moldura nos mostra que todas as exortações do verso 7 ao 11 estão dentro da argumentação sobre o final dos tempos. Isso é interessante. Olha o que Pedro vai nos dizer no verso 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, ou seja, a partir desse portanto, Pedro, agora em um tom pastoral, ele vai mostrar como nós devemos andar diante do fato de que nós estamos vivendo a última hora da história do mundo. O final dos tempos se aproxima, o final do mundo se aproxima, e Pedro, agora em tom pastoral, ele vai mostrar como nós devemos caminhar diante dessa realidade. Na verdade, muitos autores do Novo Testamento, eles fazem referência ao fim dos tempos. Paulo, por exemplo, ele pede aos romanos que vejam o seu tempo em relação ao fim, pois ele vai acrescentar, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, nós cremos. O autor aos Hebreus, ele exorta aos leitores da sua epístola a se encontrarem, ou seja, não deixarem de se congregar. Lembre-se, ou você deve saber muito bem, daquele texto de Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Muitas vezes aquele irmão que está 1 mês, 2, 3 sem vir, né? A gente geralmente pega esse versículo e fala a Deus, né? Manda lá no zap para ele, deixa de fato a palavra. Há um mandamento claro. Não deixe de se congregar. Não deixe de se congregar. Não faz sentido isso. Mas o mais fantástico é que essa argumentação, não deixe de se congregar, esse outro imperativo está dentro do contexto do final dos tempos. Esses irmãos não devem deixar de se congregar porque eles precisam encorajar-se mutuamente, um encorajando o outro, enquanto aguardam juntos a volta de Cristo Jesus. Tiago, ele aponta para o fim do mundo e conforta com essas palavras seus conterrâneos oprimidos. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. E por fim, João, ele alerta seus leitores para o fato de que já é a última hora. Já é a última hora. Todos esses homens, meus irmãos, apóstolos, os primeiros cristãos, eles já sabiam, eles viviam na última hora da história do mundo. E como os cristãos devem encarar a vida à luz do fato de que o fim está próximo? Nós vimos aqui, dentro do nosso contexto, do contexto de Hebreus, de que nós não podemos deixar de nos congregar. Precisamos vir à igreja. Embora você não seja crente ou cristão apenas nesse recinto, dentro dessa casa, mas nós precisamos nos relacionar mutuamente, nos encorajar mutuamente enquanto nós aguardamos a volta de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Pedro, nessa carta, também nos diz o que é que nós devemos fazer enquanto nós aguardamos o nosso Messias. Quais marcas ou características precisam brotar de suas vidas ou da vida dos crentes, tendo em mente de que a volta de Cristo Jesus se aproxima? O verso 7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, olha o que ele vai dizer, acompanhe a sua Bíblia. Ele vai apontar para o aspecto da oração. Tende bom senso, estais alertas em oração. Precisamos orar enquanto nós aguardamos a chegada do Messias, aquele que nos foi preparar lugar. Nós precisamos nos manter juntos e em oração. Verso 8. Ele vai apontar para o aspecto do amor. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre grande número de pecados.
Precisamos amar uns aos outros enquanto nós aguardamos ansiosamente o Messias. Pedro vai apontar ainda no verso 9 para o aspecto da hospitalidade. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Receba os outros em sua casa, isso é um dos aspectos do amor. E o verso 10, que é o nosso texto, ele vai dizer o que é que nós devemos fazer enquanto nós aguardamos o Messias, a volta de Cristo Jesus. Como nós devemos nos comportar na última hora da história do mundo. Que tipo de característica? Nós vimos a oração, o amor, a hospitalidade, mas também o serviço. Verso 10, servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Perceba como, à luz do contexto imediato de Pedro, a questão do serviço ela ganha ainda mais força. Nós somos o povo da esperança, meus irmãos. Nós somos o povo da esperança, e desde os primeiros movimentos do cristianismo, quando Cristo Jesus foi assunto aos céus, a esperança brotou de tal maneira no coração daqueles irmãos que eles já achavam que ele iria voltar na semana que vem, que iria voltar daqui a sei lá quantos dias, muito perto. Eles sabiam que estavam vivendo a última hora da história do mundo. Nós somos o povo da esperança. Mas essa esperança não é meramente uma esperança para se esperar, uma esperança para cruzar os braços, esperar a vida passar, o tempo passar, mas é uma esperança para se desfrutar. E como nós desfrutamos o fato de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, que ascendeu e que está à direita do Pai e virá nos buscar, como nós desfrutamos essa esperança? Como nós devemos viver diante dessa responsabilidade? E Pedro nos responde: orando, amando, exercendo a hospitalidade e servindo uns aos outros. Talvez você esteja se perguntando assim, mas já faz tanto tempo que ele escreveu isso, e ainda esperava o Messias, mais de 2000 anos se passaram. Meus irmãos, o fato de Jesus não ter voltado ainda, retornado no tempo daqueles irmãos, não invalida o princípio que está estabelecido aqui. Nós precisamos estar atentos. Há muitos cristãos que vivem uma vida displicente. Há muitos cristãos que vivem uma vida displicente como se esperar o retorno de Cristo Jesus fosse como esperar a chegada de um trem na estação. Eu cruzo os braços e aguardo enquanto eu reclamo do atraso do maquinista. Não é? Não é assim que você faz quando já está atrasado? Não é? Você fica lá na estação, você cruza os braços e fica, caramba, não é possível. Vou chegar atrasado, como é que pode? Você começa a reclamar e reclamar do transporte público. Por quê? Porque você é consumidor. Você está numa situação passiva e nós não podemos esperar a volta do Messias com os braços cruzados, não. Nesse caso, literalmente, aquela música faz sentido. Esperar é caminhar. Nós somos chamados para nos mover, para sair do nosso conforto e amar. E servir uns aos outros, isso agrada a Deus, meus irmãos. Isso dá bom testemunho do Evangelho, isso dá bom testemunho àqueles que estão fora e aumenta ainda mais a comunhão entre os irmãos que são membros do mesmo corpo. Portanto, ninguém deve desperdiçar esse tempo, mas sim o investir a fazer a vontade de Deus. Por isso, fica claro para nós que o serviço cristão ele é um mandamento importantíssimo. Um mandamento que remete à mutualidade. E, de fato, é uma das marcas daqueles que esperam com zelo e diligência o retorno do Rei. Como saber que eu espero o retorno do Rei, do meu Messias, do meu Senhor, de forma correta? Eu oro, eu amo, eu me congrego, eu encorajo os outros irmãos mutuamente nessa viva esperança. Eu sou hospitaleiro e eu sirvo ao outro. Não há senhores na igreja. A igreja só tem um Senhor. Todos os demais são servos. Precisamos servir uns aos outros. Mas o verso 10 ele não para por aqui.
ele nos mostra não apenas a importância do serviço, mas também o caráter e a atitude do serviço. Veja o verso 10 novamente. Servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. Esses versos eles nos apontam para o caráter ou para a atitude do serviço. E o que é que caracteriza esse serviço? É justamente o dom. A verdade que está estampada nesses versos é que cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo tem o dom. O texto é muito claro a nos dizer isso. Conforme o dom, como nós devemos servir uns aos outros. Olha, você deve servir o seu próximo, vocês devem servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Deus deseja que todos os cristãos sejam participantes ativos do corpo, e para isso, Ele mesmo atribui a todo cristão uma função no corpo. Todo cristão tem uma função no corpo, meus irmãos. E se nós estamos no corpo de Cristo, com a função dentro desse corpo, de que forma eu e você podemos exercer a nossa função da melhor maneira possível? Justamente através do dom espiritual. Conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Portanto, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, o próprio Deus, Ele concedeu soberanamente dons à igreja. Ele soberanamente concedeu dons aos membros para que cada membro pudesse servir uns aos outros e para que juntos todo o corpo pudesse estar muito bem ajustado, edificado, ao mesmo tempo em que todos juntos, os membros, possam avançar na sua principal missão, que é a missão de propagar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. A edificação mútua e a propagação do Evangelho. Desse modo, perceba que um crente ele não pode criar um dom. Um crente não pode exigir um dom espiritual. Por quê? Porque cada um de nós o recebe de Deus, que os concede gratuitamente ao seu povo para serem usados em favor do seu reino e dos seus santos propósitos. É Deus quem nos dá soberanamente os dons. Veja novamente o verso 10. Recebemos o dom, cada um de nós recebemos o dom, como bons, e devemos ser como bons administradores da multiforme graça de Deus. O que é que Pedro está fazendo aqui? Pedro lembra a cada pessoa que pertence ao corpo de Cristo que o dom que cada um recebeu é a graça de Deus em suas diversas formas ou em seus ricos aspectos, ou seja, não há uniformidade dentro desse corpo. Não há uma uniformidade, ou seja, nem todo mundo tem o mesmo dom, mas há multiformidade. O que ele está dizendo aqui remete justamente à graça de Deus em suas diversas formas ou em seus ricos aspectos. Há diversos dons que são dados soberanamente por Deus à igreja, ao seu corpo, para o benefício do todo. Portanto, Deus não concede dons apenas aos líderes da igreja, mas também aos seus membros. Cada pessoa na igreja recebeu dons a fim de equipá-la para construir o corpo de Cristo. É como se Deus desse cada um de nós habilidades que são potencializadas pelo Espírito, e é assim que o Wayne Grudem vai definir o dom espiritual, como habilidades que são potencializadas pelo Espírito, para que possamos servir o outro, visando a edificação do corpo e a propagação do Evangelho. E esses dois aspectos denotam serviço. Assim, todos nós, sabendo que nós recebemos de Deus um dom para servirmos uns aos outros, para que esse dom possa ser usado dentro do corpo de Cristo para a edificação mútua e para a propagação do Evangelho, nós devemos lutar para sermos bons despenseiros ou bons administradores dos dons que Deus nos deu. Ou seja, a igreja, sim, ela é uma despensa de dons e talentos, nunca fechada, mas sempre pronta
a servir. Talvez você esteja pensando assim, poxa, mas falando dos dons espirituais, isso dá tanto pano para manga. Sim, eu sei. Por isso eu não me proponho nessa noite a esgotar o assunto. Esse é um assunto extenso, um assunto denso, um assunto que precisa ser olhado não biblicamente, lógico, principalmente da Bíblia, mas nós precisamos olhar para a luz da história da igreja. Por isso, reforço aos irmãos que nós não iremos esgotar esse assunto na nossa reflexão de hoje, mas eu creio que algumas perguntas, ou pelo menos 2 perguntas, podem ser respondidas aqui nessa noite. E a primeira delas é: quantos dons espirituais existem? Se há multiformidade, se não há uma unidade dentro do corpo, uma uniformidade dentro do corpo, não é? Há unidade sim, mas não há uniformidade. Se há uma multiformidade, quantos dons existem? Na Escritura, não há uma lista exaustiva de dons. Há passagens escritas por Paulo e Pedro que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 12, Efésios, capítulo 4, Romanos, capítulo 12, e o texto que nós vemos, 1 Pedro, capítulo 4. Esses textos, eles apontam alguns dons, mas com certeza nenhum deles se propôs a esgotar o seu sentido. Eu creio que o ponto dessas passagens, em Coríntios, Efésios, Romanos e em 1 Pedro, o ponto dessas passagens é apontar para o fato de que Deus dá à igreja uma variedade de dons espirituais e todos esses dons derivam da multiforme graça de Deus. Portanto, eu não sei te dizer, meus irmãos, quantos dons existem. Talvez não seja esse o interesse de Paulo em escrever uma lista de dons. Há estudiosos que olham para o texto de 1 Pedro, e nós vamos ver isso daqui a pouco, e eles olham e dizem assim: olha, não, Pedro resumiu todos os dons, quem fala e quem serve. Há outros que olham e dizem outras coisas: olha, não, a gente pode dividir os dons em 3 aspectos, os dons proféticos, sacerdotais e aquele ligado aos reis, né? Fazendo menção aqui ao tríplice ofício de Cristo. Eu creio que nenhum deles quis esgotar, de fato, a quantidade de dons que há, mas apontar para o fato de que, olha, há muitos dons. É uma multiforme graça de Deus. Deus, ele revela os seus dons, ele dá os seus dons soberanamente de muitas maneiras, em ricos aspectos. E eu creio que essa pergunta nos leva a uma outra pergunta: como nós podemos reconhecer os nossos dons espirituais? Como nós podemos saber qual de fato é o nosso dom? Qual é o meu dom espiritual? E para responder, eu quero te dar algumas sugestões. E a primeira sugestão é: sirva. Sirva. Esteja disposto a servir. Esteja disposto e aberto para atuar em diversas áreas dentro do corpo de Cristo. Nessas áreas, exercendo diversas funções, você pode descobrir quais os seus dons. Isso não é uma disposição para descobrir algo sobre nós mesmos, mas para descobrir qual é a nossa função dentro do corpo de Cristo. Muitas vezes as pessoas invertem o aspecto, querem descobrir primeiro o dom, para depois descobrir qual a função que ela tem que exercer no corpo de Cristo. Mas se você quer descobrir qual é o seu dom espiritual, você precisa servir. Esteja disposto a servir, e a servir em diversas áreas dentro do corpo de Cristo. João Calvino, em seu comentário da primeira carta de Pedro, ele vai dizer que ninguém deve contentar-se com uma só coisa e com seus próprios dons, mas todos têm a necessidade de socorrer e ajudar seu irmão. Ou seja, o que Calvino está dizendo nessa expressão? Precisa servir. Se você acha que tem um dom, não, já descobri meu dom, então agora eu não vou mais servir ninguém, não é? Eu vou ficar no meu quadrado, e vou ficar fazendo só isso aqui. Não. Sirva o outro. Esteja disposto a ir ao outro e ajudar o próximo, sim, e esteja disposto a servir. Muitas vezes alguém quer descobrir o seu dom e esquece de fazer o principal: servir. Sirva onde o Senhor te colocar. Sirva nos lugares onde o Senhor te der oportunidades para servir. Muita gente quer descobrir o dom e fica assim, com os braços cruzados, né? Ei, queria saber qual é o meu dom, ó. Eu sei que fulano tem um dele, é pregar, o outro é aconselhar, mas qual é o meu dom, hein? E tanta coisa para você fazer.
E nós muitas vezes cruzamos os braços e esperamos como se Deus enviasse lá de cima um bilhetinho. Olha, teu dom é pregar, meu filho, vai lá. Não é assim, meus irmãos, que acontece. Precisamos, em primeiro lugar, estar dispostos a servir. Sirva onde o Senhor te colocar. Sirva nos lugares onde o Senhor te der oportunidades para servir. Foque em como você pode exercer a função que te foi confiada dentro desse serviço, dentro do corpo serviço, dentro do corpo de Cristo, para a edificação do corpo e a propagação do Evangelho. Portanto, o resumo primário para quem ainda não sabe qual é o seu dom é: sirva. Em segundo lugar, em um aspecto que está ligado a esse primeiro aspecto, considere como a providência de Deus tem te conduzido. Considere o que Deus tem confiado você a fazer e aquilo que Ele não tem te confiado a fazer. Muitas vezes nós queremos uma coisa e Deus claramente nos coloca para uma outra coisa, para um outro lado. Dentre as áreas de serviço no corpo de Cristo, quais são aquelas que você experimentou uma bênção divina através dos seus esforços? Poxa, fiz isso aqui, de fato, Deus abençoou o trabalho. Graças a Deus por isso. A igreja foi edificada, nós conseguimos propagar o Evangelho, vidas foram alcançadas. Que tipo de coisas, meus irmãos, em que áreas de serviço, quais são essas áreas que você serve, que você percebe isso, uma bênção de fato dentro daquilo que você está ocupando, aquele seu serviço, naquela sua atuação? Quais são essas áreas? Quais são as oportunidades para servir que têm se aberto para você? Perceba não apenas as oportunidades que têm aberto para você, mas aquelas que têm se fechado de alguma forma para você. Nós precisamos estar atentos a essas características. Portanto, sirva em todos os aspectos do corpo, nas mais variados aspectos dentro do corpo. Perceba depois, olha, como é que Deus tem me conduzido dentro desses aspectos. E o terceiro lugar, há também o reconhecimento da igreja. Esse talvez seja o critério mais crucial para avaliar o seu dom, que é a confirmação de outros cristãos. Isso porque o exercício do seu dom espiritual, ele resulta em ministério e ele resulta em bênçãos para outros. Não é apenas você, o seu dom não edifica apenas você. Se assim acontecer, está errado. O dom é para servir uns aos outros. Há um imperativo muito claro, a importância no serviço, precisamos fazer isso. Há um imperativo, sirva uns aos outros, como? Conforme o dom que cada um recebeu. Há uma mutualidade, portanto, há esse aspecto, meus irmãos. O serviço precisa abençoar também outros. Precisa ser bênção para outros. Precisa edificar o corpo de Cristo e precisa propagar o Evangelho. Por isso, é importante também que, ao reconhecer o dom de um outro irmão, que possamos encorajá-lo. Encoraje esse irmão com palavras de afirmação. Foi uma bênção, Deus te abençoe. Olha, o nome do Senhor foi glorificado. Graças a Deus por sua vida. A igreja precisa reconhecer, quando nós reconhecemos que, de fato, o dom daquele irmão abençoa o corpo, edifica o corpo, nós precisamos elogiar. Muitas vezes a gente não elogia porque acha que a pessoa vai ficar nas nuvens, né? Eu tentei procurar uma palavra aqui melhorzinha, mas é isso aí. Você vai inchar a pessoa, né? O ego da pessoa, não vou elogiar, não. Não elogia não, porque aí, meu irmão, aí vai ficar... É preciso saber ouvir o elogio e é preciso também saber elogiar. Mas nós não podemos deixar de fazer isso quando nós percebermos o dom do nosso irmão. Quando o nosso irmão que serve... Quando o nosso irmão que está atento à voz de Deus, à mão invisível da providência, conduzindo esses irmãos, ou esse irmão, em diversos aspectos, quando nós, de fato, percebemos que foi bênção para o corpo, edificou o corpo de Cristo e propagou o Evangelho, precisamos encorajar esses irmãos, continua firme, Deus te abençoe. Um outro aspecto, aquele irmão que quer confirmar o seu dom, ele deve também buscar a confirmação consultando cristãos maduros dentro da comunidade, irmãos experientes,
converse sobre esses dons, converse sobre essas oportunidades de servir, de serviço dentro da comunidade, para que os irmãos mais experientes possam também validar esses aspectos. Portanto, percebe mais uma vez a mutualidade dentro desse processo? Não apenas uma mutualidade no serviço, mas também uma mutualidade para que possamos encorajar uns aos outros no exercício dos próprios dons. Independente de qual seja o dom que Deus te deu, certamente você vai encontrar alegria e realização ao exercitá-lo e ao compartilhar com os outros do corpo aquilo que o Senhor tem te concedido. Meus irmãos, se Deus nos deu um dom, nós devemos ter alegria. E é isso que eu creio que Ele coloca em nosso coração. Nós não fazemos com tristeza ou pesar, mas se o Senhor nos concedeu, e nós veremos daqui a pouco que Ele que nos dá força também no exercício dos nossos dons, nós seremos alegres de fato. Precisamos compartilhar com outros membros do corpo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Mas por que isso é importante, meus irmãos? Porque eu e você devemos nos dedicar a conhecer os nossos dons. Porque nós o recebemos de Deus e precisamos ser bons administradores daquilo que Deus nos confiou. Imagina se alguém te desse uma nota de R$100 para guardar. Guarda essa nota aí para mim que eu vou ali e volto já. E quando essa pessoa retorna, brigadão, me dá meu dinheiro aí. Ué, que dinheiro? Não, pô, Deus te deu dinheiro agora. Não, deu não. Ué, te deu dinheiro? Eu fui ali e voltei. Não, você não lembra disso não. Nós precisamos, meus irmãos, nos dedicar a conhecer os nossos dons, porque nós recebemos de Deus e precisamos ser bons administradores daquilo que Deus nos confiou. O propósito dos dons é nos capacitar para exercermos a nossa função dentro do corpo de Cristo. Todos nós temos uma função dada por Deus e todos nós prestaremos conta disso a Deus. Um administrador administra aquilo que é do seu senhor, da mesma forma que o mordomo cuida daquilo que lhe foi confiado. É por isso que Pedro, ao citar apenas 2 tipos diferentes de dons, o que para muitos estudiosos, como eu falei, é o resumo de todos os dons, ele descreve no verso 11 que, se alguém fala, fale como quem comunica as palavras suas mesmo, né? Não. Fale que comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a sua própria força, correto? Não. Sirva segundo a força que Deus te concede. Então perceba como nós não podemos agir no exercício dos nossos dons da nossa própria maneira, da forma como nós bem queremos andar. Não, nós devemos ser fiéis àquilo que o Senhor nos confiou. Portanto, todos os dons pertencem a Deus. Lembre-se disso. Todos os dons pertencem a Deus, mesmo quando Ele te concede esse dom. Eu e você somos mordomos, dispenseiros, administradores, e precisamos ser bons em administrar aquilo que o Senhor nos confiou. Ele não concede esses dons para o nosso próprio prazer, Ele os dá para o bem do corpo de Cristo. Aqueles que possuem talentos, e isso inclui todos nós, devem ser administradores fiéis, que continuamente estendem os benefícios de seus dons a outros em forma de serviço e trabalhando como canais da graça de Deus. Além do mais, como pessoas talentosas e agraciadas por Deus com dons, devemos ser humildes, tendo em mente que possuímos apenas alguns aspectos, enquanto Deus deu a uma outra pessoa os dons que nos faltam. Percebe isso? Se há uma multiformidade, se Deus se apresenta de ricos aspectos em relação aos dons, percebe como o pulmão, ele completa o coração? Percebe como um membro vai completando um outro membro, de forma que não se gabe porque você tem apenas um dom, ou você tem esses dons. Não, porque Deus não deu tudo para você. Ele te deu esses dons que são importantíssimos para que você exerça a sua função dentro do corpo. Esse dom é importantíssimo para a sua comunidade, mas lembre-se que isso não deve nos exaltar. Precisamos ser humildes, lembrando que se Deus nos deu esses aspectos, nos confiou esses aspectos, Ele deu e confiou outros aspectos e outros dons a outras pessoas. Portanto, sede humilde.
Todos nós, na igreja cristã, portanto, devemos servir uns aos outros para que possamos ser mutuamente beneficiados pela variedade de riquezas que Deus concede ao seu povo. Meus irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. O dom que Ele me deu não é a última bolacha do pacote, sabe? Você entende isso? Você entende essa expressão? O dom que Deus te deu não é a última bolacha do pacote, não. Não é a coisa mais importante dessa vida. Deus te deu, você precisa ser um bom administrador disso. Mas Ele concedeu outros aspectos a outra pessoa, outros dons a outras pessoas, de forma que os dons daquela outra pessoa também são benefícios para você. Por quê? Porque todos nós somos membros de um mesmo corpo. Serviço mútuo, a mutualidade. Eu abençoarei o outro irmão e o outro irmão também vai me abençoar. Há uma edificação mútua. A igreja vai se construindo de forma sólida, muito bem ajustada, enquanto todos juntos, o corpo de Cristo vai cumprir a sua principal missão nessa terra, que é propagar o Evangelho. Propagar o Evangelho. Mas qual é o real propósito do serviço que deve ser prestado aos irmãos e a Deus por meio dos dons? Há um fim nisso. Há um propósito. Se Deus nos manda servir uns aos outros, se Deus nos dá dons para que nós possamos caminhar a última hora da história do universo, não é? De forma que nós não vamos esperar com os braços cruzados, mas temos um trabalho árduo a fazer. Precisamos servir, precisamos trabalhar. Qual é o propósito de tudo isso? Ele vai responder no verso 11. Lindo demais isso aqui. Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Qual é o propósito, meus irmãos, do serviço? A glória de Deus. O fim último do serviço é a glória de Deus, assim como o fim último das nossas próprias vidas é glorificar a Deus. Ao servirmos uns aos outros, o nome que deve estar em evidência não é o meu nome, o nome que deve estar em evidência não é o seu nome, tampouco o nome do outro, mas o nome de Deus. O propósito do serviço é a glória de Deus. A glória tem que ser dada a Deus, porque nós não temos nada. Tudo que nós temos vem do Senhor. A própria vida que nós temos, ela é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus, é um presente que o Senhor nos dá. Os dons que nós recebemos também para servir vem de Deus, e a força que temos ao servir também é Deus quem concede. O verso 11 vai nos dizer isso. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. O sentido original, no grego, do verbo conceder, ele indica alguém que arca com as despesas, com todas as despesas de alguma necessidade. O verbo tem o significado de suprir abundantemente. Deus, portanto, supre abundantemente as forças necessárias para que o crente possa executar a sua tarefa. Então perceba que há um imperativo, há um mandamento: olha, sirva uns aos outros. Eu vou dar a vocês dons, eu vou dar a vocês habilidades que serão potencializadas pelo Espírito Santo para que vocês possam caminhar na edificação do corpo, para que vocês possam pregar o Evangelho, e eu vou dar a vocês o quê? A própria força, para que vocês possam caminhar nessa direção. Assim, uma das marcas para saber se você está servindo de todo o coração, para saber se de fato você está cumprindo o propósito, é se perguntar: eu estou servindo, eu estou exercendo os meus dons como um bom dispenseiro, como um bom mordomo, para que meu nome seja conhecido, para que meu nome seja glorificado, ou para que o nome do meu Senhor seja glorificado? Uma resposta sincera a essa pergunta vai nos mostrar se de fato o nosso coração está inclinado para Deus, agindo em humildade, ou se estamos imersos no orgulho ao tentar fazermos o nosso nome grande. Esse é, sem dúvidas, meus irmãos, um dos maiores pecados que nós podemos cometer: usurpar a glória que deve ser dada a Deus e transportar essa glória para nós mesmos.
Deus não se agrada disso, Ele é um Deus que tem ciúme da sua própria glória. Ele não divide a glória dele com seu ninguém. Com seu ninguém. A glória tem que ser dada somente a Deus. Portanto, é o nome do Senhor que deve ser glorificado em todas as coisas, e tudo isso deve ser feito através de quem? Do elo perfeito. Através de Cristo Jesus. O verso 11 vai nos dizer: a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Isso é tão belo, isso é tão verdadeiro, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele faz um hino cristológico, um hino de louvor a Deus, para exaltar Cristo Jesus no final do capítulo 11 de Romanos, ao dizer: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que Pedro está fazendo aqui é justamente uma doxologia, é um hino de louvor, que geralmente vem no final de uma carta. No final de uma carta ele assina com a doxologia, com o hino de louvor, mas Paulo ele não se aguentou. Paulo escrevendo Romanos, eu creio que ele teve que parar, teve que louvar a Deus, teve que chorar, teve que glorificar o nome do Senhor, e escreve um belíssimo hino lá em Romanos capítulo 11. E eu creio que nesse momento Pedro também faz a mesma coisa ao contemplar a graça de Deus e a misericórdia de Deus que concede dons ao seu povo para a edificação do seu corpo e a propagação do Evangelho. Ele glorifica a Deus, meus irmãos, olha, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a honra e o domínio para todos sempre. Amém. Isso é um hino. Ele compreendia isso e ele escreve isso dessa maneira. Então, perceba que o apóstolo Pedro, ele com isso, ele reconhece primeiramente Jesus Cristo como Deus. Pedro, que havia andado com o seu Senhor, sabia que ele de fato era Deus. Ele coloca Jesus no mesmo patamar que Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Ele sabia dessa verdade, ele reconhecia que o servo por excelência é aquele que nos ajuda e nos concede graça para que possamos servir os outros, assim como ele serviu, Cristo Jesus serviu tantos em seu ministério terreno. E saiba que ainda hoje ele continua servindo o seu povo, porque ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Portanto, é uma alegria, meus irmãos, partilhar dos dons que recebemos com outros irmãos. O dom do outro irmão me completa. Eu sou abençoado através do exercício do outro irmão em seus dons. Todas as vezes que você é um bom administrador daquilo que o Senhor tem te confiado, principalmente dos dons que Ele concedeu a você, todo o corpo de Cristo, ele é edificado. Portanto, é uma alegria partilhar dos dons que recebemos com outros irmãos, visando a edificação da igreja e a propagação do Evangelho. E tudo isso fica ainda mais glorioso quando nos lembramos que só agimos assim porque Deus, por meio de Cristo Jesus, nos deu nova vida para que vivêssemos agora não mais para nós mesmos, para que nós possamos agora viver não debaixo da nossa agenda, da nossa pauta, dos nossos próprios interesses. Não, isso não existe mais. Nós devemos viver agora uma vida voltada para o serviço, pois nós vivemos uma vida nele, nós partilhamos uma vida comum em Cristo Jesus, portanto, somos chamados ao serviço. Por isso, o cristão que só quer ser servido e não quer servir, aquele que não é discípulo, mas consumidor, este não tem parte com Cristo, pois o corpo de Cristo é um corpo voltado para o serviço. Não há como fugir dessa realidade. Não há como você se esconder, afinal, Deus, soberanamente, concede dons para que possamos trabalhar na sua seara, para que a videira seja edificada, para que nós propaguemos o Evangelho, visando tão somente a glória de Deus. Eu conversava ontem com o pastor Judy Clay, quando ele me contou um caso que aconteceu com o ex-presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, e eu quero compartilhar com você também. E ele me contava que o presidente americano Thomas Jefferson estava viajando com a sua comitiva pelo interior dos Estados Unidos, quando ele se deparou com um rio cuja ponte havia desabado em consequência das fortes chuvas.
À margem do rio estava um camponês que precisava atravessar, e quando a comitiva se aproximou, o homem pediu ao presidente que o ajudasse a atravessar, e prontamente Thomas Jefferson estendeu a mão e o fez subir na garupa do seu cavalo, e todos atravessaram o rio. Quando chegou do outro lado, um dos delegados daquela comitiva perguntou ao homem: rapaz, por que você escolheu logo o presidente dos Estados Unidos? Por que você se aproximou logo de Thomas Jefferson e pediu ajuda logo para ele? Aquele homem ficou surpreso e disse assim: eu não sabia que ele era o presidente dos Estados Unidos. Eu pedi a ele, pois sua fisionomia dizia sim, enquanto a fisionomia de vocês dizia não. Meus irmãos, na igreja também é assim. Existem fisionomias que dizem sim e há outras que dizem não. Eu mencionei no início da minha fala que a mentalidade do cliente, que a mentalidade do consumidor infestou as igrejas. Aqueles que deveriam ser considerados membros, aqueles que deveriam ser considerados parte do corpo, tornaram-se consumidores exigentes. As pessoas querem ser servidas, mas poucos querem servir. E para usar a expressão da ilustração do Thomas Jefferson, essas pessoas comunicam por palavras e por atitudes, ou apenas com um olhar: olha, não conte comigo. Eu não quero ajudar. Eu não quero contribuir, eu não quero fazer parte disso. Há pessoas que reagem assim. Não tem brilho nos olhos para o serviço. Há pessoas que passam 10, 20, 30 anos e não se preocupam em colaborar. Não se preocupam em servir o outro dentro da sua comunidade. Não se preocupam em fazer parte. Está sempre indisponível. É uma pessoa que está sempre distante. É certo, meus irmãos, que há aqueles que estão desligados por pura ignorância quanto ao seu dever. E há aqueles que estão comunicando: não contem comigo, por pura rebeldia. Pois, embora reconheçam qual o seu lugar na seara, são negligentes por meio de atitudes mesquinhas e desculpas baratas. A igreja precisa ser mais efetiva e eficaz em sua ação. E isso só poderá acontecer quando houver mais engajamento por parte de 2 membros. Não, meus irmãos. Isso só poderá acontecer quando houver mais engajamento por parte de todos os seus membros. Cada um vestindo a camisa e entrando em campo para trabalhar. Veja, todos os membros. Não pastor e mais 3. Não os 2 pastores e mais 3. Não a liderança, mas todos os membros. Há uma obra a ser feita, há muitas vidas precisando do Evangelho, há muitos ministérios a serem realizados, há muitas portas abertas que precisam ser aproveitadas. Mas, infelizmente, existem ainda muitos dons, muitos talentos enterrados na areia. Nós precisamos ser bons despenseiros, bons mordomos, bons administradores daquilo que o Senhor tem nos confiado. Se quisermos pagar o preço para o crescimento da igreja, para que a nossa igreja continue sendo uma igreja saudável, não para a glória do pastor que passou, para o pastor que está presente ou para aqueles que virão, mas para a glória de Deus, nós precisamos trabalhar. Precisamos nos engajar conforme o dom que cada um recebeu no evangelismo, no discipulado, na visitação, na integração, na oração, no treinamento. Não podemos ter apenas um pequeno grupo fazendo tudo. Todos precisam se envolver, pois, como nós vimos, todos nós somos membros de um só. Eu tenho certeza que se o seu braço esquerdo crescer mais do que o direito, tem alguma coisa errada, né? Se um rim crescer mais do que o outro, tem alguma coisa errada, né? Você sabe que tem. Se um pulmão atrofia, nós temos um problema. Todos nós precisamos juntos, meus irmãos, crescer. É por isso que esse é um compromisso que vale a pena na jornada da fé. Porque todos nós precisamos crescer juntos. Todos nós precisamos avançar juntos para que o nosso corpo seja de fato e considerado um corpo saudável. Portanto, se você quer firmar um compromisso que fará diferença não apenas na sua vida, mas na vida dos seus irmãos, sirva.
esteja disposto para o serviço. Que a sua fisionomia comunique a outros que você está disposto a servir. Não apenas esteticamente, mas sendo um fruto de um coração rendido a Cristo, aquele que é o servo por excelência. Será que nós podemos contar com você? Sim ou não? Uma igreja saudável tem um só Senhor, Jesus Cristo. Nós só temos um Senhor aqui. E é por Ele que nós estamos aqui nessa noite. Só um Senhor e é Jesus Cristo. Mas há muitos servos. Há muitos servos que trabalham para abençoar vidas e glorificar o seu Salvador. E a minha oração nessa noite é que Deus nos ajude.